foi um pouco assim inesperado e foi mesmo avançar. Tivemos uma série de contrariedades, aliás, quase todas. Tudo planeado não se pôde concretizar. Éramos para ter a presença da doutora Zil da França, aqui para nos explicar um pouco de um modo mais rigoroso e mais científico aquilo que aconteceu, aquilo que se passou naquela altura. Também do comandante Fraga, para nos explicar um pouco dos cuidados a ter quando as erupções vulcânicas. Muitas vezes temos a noção de que só temos sírios. Não. A realidade vulcânica é bem presente, muitas vezes esquecida, mas bem presente. E quando temos mais de 300 vulcões aqui na ilha, é de facto a pensar. E a pensar muito e seriamente. Além disso, a Câmara Municipal, o apoio que nos deu, à Secretaria do Ambiente e do Mar, do Paulino, à Mónica, à colega e amiga Mónica, a arquiteta, cujo design é quase praticamente todo dela, mapeamentos, texto, fizemos uma pequena seleção da tese de J.C. Nunes sobre o vulcanismo aqui do Pico e pronto, eu vou tentar, e não era eu que ia dar esta palestra, mas tive que improvisar aqui algo assim quase de um momento para o outro e pronto, espero que não seja muito maçador e pronto, então comecemos. Primeiro tudo o vulcanismo. Temos cerca de 3 zonas de maciços vulcânicos aqui no Pico. Não dá para ver muito bem, mas temos aqui o vulcão do Topo, a origem da ilha, nas lajes. Depois o São Paulo Piedade, que aglomera toda esta zona aqui, e depois a própria montanha do Pico. A registrar tivemos 3 erupções, neste caso aquelas que se sabe, claro que houve outras antes da ocupação humana, mas aquelas que são registadas e que foram registadas foram a da Prainha, a de Santa Luzia no dia 1 de fevereiro de 1718, um dia depois, dia 2 de fevereiro, a de São João, até diz que estão ligadas pelo mesmo maciço e estão a discutir pelos vulcanólogos, e depois, no dia 10 de julho, o da Silveira. Também se especula um pouco sobre umas fumarolas que houve no mar no Cachorro, ainda em 63, mas a abordagem é essa, e na classificação dessa ocorrência ainda não é consensual. Bem, aqui temos então mais explícitas da Prainha. Começou aqui no Salto do Cavaleiro, aqui no Planalto da Achada. Aqui está representada a parte que verteu para sul e depois aquela que veio para norte. Supõe-se que a antiga freguesia fosse aqui mais ou menos nesta zona e depois aqui temos a zona Delta Lábico que se formou. A extensão desta erupção foram mais ou menos 13 km² e a área que foi ganha depois da erupção, mais ou menos, foi 1,5 km². Bem, temos aqui então as consecutivas, aquela que verteu em Santa Luzia, 718, depois a de São João e, por último, a da Silveira. Bem, aqui está. Aqui podemos ver a série de cones vulcânicos, a pulular todo este maciço central, e aqui, bem claramente, a origem da dita erupção. Já agora, podemos ver também o contraste com a vegetação que havia anteriormente e aquela que se formou, que é a reserva natural, depois da erupção. As fontes que nos baseámos foram estas, foram Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, livro 6. Um dia, se quiserem, fala sobre o Pico. Um dia, se quiserem, consultem, é interessantíssimo. E a História das 4 Ilhas, do Salvador António Macedo, que nos faz uma descrição. Esta que nós temos aqui
é de Machado. Terá iniciado na noite de 20 para 21 de setembro, acompanhada de explosões, tremores de terra e relâmpagos. Um pouco a imagem daquela imagem, daquela figura que temos, daquele recente vulcão que houve na Islândia, um pouco é mais ou menos essa abordagem. Depois temos outra descrição, a mais consensual, é que terá sido às 2 horas da madrugada do dia 21, naquela altura, numa segunda-feira. Aqui tenho um quadro a exemplificar um pouco aquilo que aconteceu. No caso da Prainha, os sismos, foi precedido de sismos. A descrição que nós temos, uma das mais exatas, foi aquela que se fez da Vila das Velas, naquela altura. Aí começou-se a dizer que os sismos começaram cerca do dia 23 de agosto, ou seja, praticamente um mês antes. Os prejuízos, esquadras lávicas, destruíram terras, fazendas e, segundo António Macedo, a própria igreja primitiva, a igreja que existia na freguesia, também foi destruída a conta dessa erupção. Depois temos os seguintes: Santa Luzia, São João e Silveira. Um pouco aquilo que disse há pouco, cerca de um mês, os professores sísmicos. Dia em que 4 vales foram sentidos na Ilha do Pico e na Ilha de São Jorge, mas Macedo o refere. A Terra tremeu todos os dias, até o dia 17 de setembro, e só num dia houve 24 sismos, na mesma fonte. Frutuoso reporta que a erupção começou tremendo primeiro a Terra em 1/3 de hora 16 vezes, o contínuos e horrendos abalos e tão grandes estrondos. Aqui tentamos exemplificar na imagem aquilo que disse anteriormente, os cones sísmicos, os cones vulcânicos, aliás, quando da erupção. Aqui uma ideia da posição da antiga, da primitiva igreja que existia e que foi destruída. A atual freguesia, hoje em dia, o espaço que foi ganho após da erupção, e aqui a linha de costa, a primitiva linha de costa, e que agora está, claro, cerrada pelas esquadras lávicas. Pico Cavaleiro, aqueles cones onde se iniciou a própria erupção, e também seguir um pouco aquilo que foi dito pelos relatos desde a Vila das Velas. Falam de caída de pedras luminosas, supõe-se que sejam as pedras pólenes, e também de poeiras vulcânicas, como se fosse pólvora. É interessante a descrição que eles fazem sobre isso. Depois, consoante a erupção, dia 24, começou-se a descrever grandes rios de lava em direção ao mar. Dia 26, ao sábado à noite, se abriram outras 2 bocas de fogo muito grandes na Serra Ventosa, e grandes quantidades de cinza caíram na ilha de São Jorge. Um pouco aqui a visão que se tem. Deixa cá ver. É aqui desde esta zona aqui, mais ou menos esta perspectiva, desde os aerogeradores. Aqui podemos ver a linha limite da erupção e o próprio declive que se formou a planta dela. Bem, pouca descrição que se fez.
nós temos. E arrebatou o fogo, fazendo 5 bocas muito grandes, sendo uma delas a principal e maior, que emanou uma grande ribeira de pó, que correu para a banda norte, por espaço de légua e meia, até cair pela rocha abaixo, e fazer um grande cais abaixo da rocha, onde se espraiou todo aquele pó. Todo aquele pó, claro, como disse anteriormente, espraiu-se no oceano, fez aquilo que atualmente aponta a área de paisagem protegida do cultivo da vinha, cerca de 3 km. A própria linha de costa, a riba fossa, aqui, podemos ver tenuamente, mas aqui está, e pronto, ficou tudo um mistério. Aqui, mais uma, aquilo que é, aqui está, todo o Dota Lago, e podemos ver no Parque Natural do Parque Florestal, aliás, da Farinha. 3 km quadrados, aqui está assinalado com maior rigor, aquilo que foi e aquilo que a área atingida. Aqui outra imagem, os geradores, e aqui consegue-se ver bem a dicotomia que existe entre a paisagem que se formou após a erupção e aquela primitiva que existia antes. Pronto. Aqui o alinhamento, aquele alinhamento que vos mostrei antes, com os série de cones vulcânicos. Aqui estão alguns deles. Aqui o alinhamento e o cabeço do mistério. Aqui outra perspectiva. Neste caso, desde os geradores. E aqui está todo o alinhamento. Bem, fui curioso que após, perante todo aquele cenário de rocha e de lava e de pedra viva, os nossos antepassados conseguiram aproveitar aquilo. Toda esta zona está repleta de corrais de vinha, não se sabe, provavelmente de verdeiro, não temos bem a certeza. Aqui temos o núcleo da Baía de Canas, que terá sido o ponto forte, o centro logístico de toda esta concentração de corrais e de vinha. E aqui existe um antigo rio, onde podemos ainda vislumbrar ruínas, e das quais, bem, contabilizámos, grosso modo, 12 ruínas. E é curioso que, bem, aqui temos algumas imagens com as pedras dos lagares, estas casotas aqui, tem um nome específico, agora não me recordo. E é curioso que tem estes muros aqui, que servia como pousa-cestos e que existem imensos aqui nesta zona. E depois aqui mais à frente temos então a zona do Caramba. Aqui faz uma descrição, António Macedo, sobre isso. Diziam até que aquilo nem era, a propriedade não era vendida, passava de pais para filhos e não era propriamente pelo terreno em si, contabilizava-se pelas cepas. António Macedo também refere que se chegou a produzir mais ou menos 100 pipas de vinho, e todo este espaço, claro, foi arruinado quando da Praia de Doide, em 1853, e daí até hoje em dia é o cenário que nós temos. Aqui uma descrição de Gaspar Frutuoso, que faz, quando todo aquele delta lábico formou-se com cavidades,
E até era engraçado, até ele refere que os bateiros podiam entrar lá e ver aquilo. E também que já na altura havia uma grande multidão de garajaus e de outras aves do mar, que se acham infinidade de ovos por não ser lugar cursado de gente. E pronto, um pouco aquilo, a imagem que expliquei há pouco. E pronto, e aqui, já quase a terminar, um pouco que é atualmente a Reserva Natural do Mistério da Prainha, zona protegida, a zona que corresponde à Ponta do Mistério como zona de cultura do vinho, e pronto, e aqui mais ou menos a Reserva Florestal.